Olá, meus queridos, boa noite. Bom estarmos juntos novamente nesta terça-feira, conversando um pouquinho sobre o Evangelho. A temática que a gente propõe para hoje são reflexões sobre a fé, que é uma temática bem importante para todos nós, né? Então, que a gente possa estar sempre com a mente aberta para relembrar, para reaprender, né? E com o coração aberto também para poder vivenciar o Evangelho, pôr em prática aquilo que a gente estuda, que a gente vê, né? Que sejam momentos importantes para nossa reflexão. Mais do que refletir sobre a fé, refletir sobre como nós estamos junto com a nossa fé, né? Essa é a proposta de hoje. Então, no nosso grupo do COEM, dos estudos da mediunidade, nós estamos estudando alguns capítulos do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. E aí a gente está estudando a parte em que ele conta um pouquinho sobre o doutrinador das reuniões mediúnicas, né? E ele reforça de uma maneira que eu achei muito bonita a necessidade, a importância do doutrinador ter uma fé viva, uma fé positiva, uma fé inabalável, né? Dizendo que o doutrinador não pode trazer aquilo, não pode dar aquilo que ele não tem, né? Então ele precisa ter isso muito vivo, né? Muito constante na vida dele para poder fazer participar desse trabalho. Ele chega a dizer que o Hermínio Correia, né, que ele não saberia dizer, na verdade, qual que é mais importante, a fé ou o amor, né? Ele ficaria indeciso entre os dois. Então ele discorre, fala um pouquinho tanto sobre a fé quanto sobre o amor no livro dele, né? Eu achei uma reflexão bem bacana, por isso eu proponho que a gente converse mais um pouquinho sobre isso, né? E ele traz de que fé que a gente está falando, né? Então ele traz que é a fé espírita, como conceituou o Allan Kardec, uma fé sincera, uma fé convicta, uma fé lógica, uma fé suportada pela razão, né? Ele traz que a gente tem, e a gente sabe que tem muitas passagens de Cristo nos ensinando de fato o valor da fé, o poder da fé, a importância da fé na nossa vida, né? Ele traz, tem a passagem, né, que fala sobre a fé que sendo do tamanho de uma semente de mostarda já bastaria para remover montanhas. A fé que cura doentes, que estanca hemorragias, né, que cura muitas doenças. É a fé que Jesus censura nos discípulos. Tem aquela passagem da tempestade acalmada, né, em que ele censura a falta de fé dos discípulos, que não conseguiram também expulsar o espírito de que atormentava um jovem lunático, né? Então, eles perguntam, né, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus diz, né, por causa da vossa incredulidade, né, por causa da falta de fé, da fé sincera. Se fosse do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer a essa montanha, transportai daí para lá, e a montanha se transportaria, né? Não seria impossível isso. E aí também lembrou que o codificador trouxe a famosa sentença, né, que ele coloca, que é uma sentença definitiva, que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, ela precisa ser inabalável, tem que encarar a razão destemidamente, confiantemente, em todas as épocas, né? Aí sim ela vai ter características de ser inabalável. Senão ela vai ser uma crença, uma opinião, né? Uma conjetura pessoal, não será de fato a fé, né? Às vezes ela vai ser dogmas, né? Levando muitas vezes ao fanatismo, mas não será de fato a fé, né? Então precisa ter essa fé racional sempre. E aí o Hermínio finaliza essa parte da fé dizendo que sem a fé, o doutrinador, o dialogador, estará desarmado, despreparado para sua tarefa, né? Por mais bem dotado que ele seja de outras características pessoais que sustentem essa tarefa, se ele não tiver a fé, ele vai estar completamente desarmado, né? Não vai dar conta desse trabalho. Então, por quê? E a gente percebe assim, ele precisa ter
muita confiança, muita fé em todo o suporte espiritual que ele tem, né? Se não tiver, precisa acreditar nisso, né? Senão nenhuma tarefa de desobsessão é possível, se não tiver essa crença muito forte, né? De que o trabalho todo é amparado pela espiritualidade. O doutrinador tem que saber que quando ele se levanta para dar um passe a alguém, a fé lhe trará os recursos de que ele necessita para servir. Ele deve saber que ao formular sua prece, ele vai encontrar realmente resposta ao que está pedindo, né? Sempre em benefício daquele companheiro que está ali em sofrimento. Então, e ele finaliza dizendo que além disso, a fé que vai dar apoio da confiança de que ele precisa para fazer esse trabalho, né? Para ficar de frente com tantos sofrimentos humanos, com tantas angústias, com tantos momentos de desespero, né? O sofrimento das pessoas que são atendidas, né? Dos irmãos que são atendidos. E que se não tem fé, ele de fato não vai estar em condições de realizar esse trabalho que se propõe. E aí eu pensei que trazendo isso para a nossa vida, né, não na função de dialogador, mas para que a gente possa de fato sentir, que a gente possa de fato dizer que a gente tem fé, né, a gente tem que ter essa fé bem consolidada também, essa fé realmente inabalável, né, de saber que nós somos também amparados nas nossas preces, que nós somos ouvidos, que nós somos amados, que nós somos atendidos nas nossas necessidades, que quando a gente tem um passe de que a gente realmente está recebendo os recursos que a gente necessita naquele momento. E ter realmente a fé vai nos dar apoio e confiança para que a gente possa encarar de frente os desafios das nossas vidas, né? Sem a fé a gente não dá conta disso. Então, a gente sabe que a fé nasce com a gente, né? É uma conquista do espírito imortal na sua caminhada, na sua evolução. Então, vai sempre se desenvolvendo, sempre se fortalecendo cada vez mais. Então, a gente precisa usar a fé conscientemente. Quando a gente faz isso, usa essa fé consciente, a nossa fé mais inabalável, a gente vai ter aprendizados bem mais consistentes, né? Desde sempre, e o que acaba por encurtar um pouquinho o nosso caminho de sofrimento, nosso caminho de necessidade de expiação, né? Enfim. Então, essa confiança em Deus, junto com o estudo, junto com o trabalho, junto com a prática do bem, é a receita, né, para que a gente possa superar todas as dificuldades que a gente tem e, enfim, conseguir dar conta, né, das coisas que aparecem nas nossas vidas. E a gente também tem um exemplo belíssimo no Evangelho, que é a parábola da figueira seca, né? Então, só relembrando, foi a passagem que Jesus estava passando por Betânia. Ele teve fome, foi até uma figueira, mas não encontrou fruto nenhum, né? Só achou folhas. Não era tempo de figos, né? E aí Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E aí eles continuaram a viagem. No dia seguinte, quando eles voltaram e se depararam com a figueira, ela estava seca até a raiz. E aí Pedro lembra do que Jesus disse no dia anterior, né? Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E aí Jesus diz a eles, né? Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece, né? E essa simbologia que Jesus nos trouxe da figueira seca é esse símbolo daqueles que somente aparentam, né? Aparentam ser bons, aparentam propensão para o bem, mas que nada de bom produzem, né? São só cascas, não têm frutos, né? São só ele traz são pessoas, são oradores que têm muito mais brilho do que solidez nas suas palavras, né? São palavras superficiais, é o verniz, né, que a gente passa.
as coisas que agradam só aos ouvidos, mas que não mexem nos corações, né? Não vêm dos corações. Então, todos aqueles simboliza também que tendo meio, tendo possibilidade de ser úteis, não o são, optam por não ser úteis, né? Então, todas as utopias, os sistemas ocos, as doutrinas carentes de base sólida. Então, essa simbologia da figueira, né? Secarão também, não darão conta de continuar por muito tempo, né? Então, o que falta é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que realmente abala as fibras do coração, a fé que transporta as montanhas, né? Tá no Evangelho. Então, é dessa fé que se fala, né? Senão é uma figueira seca, né? Uma figueira que vai secar, quando a gente trabalha só com as aparências, né? E não com o que de fato mexe no coração, né? Do que realmente nos faz evoluir, progredir. Tem um texto do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, que está no livro Reportagens de Além Túmulo. E esse texto eu li algum tempo atrás, e eu acho que ele consegue ilustrar muito bem, ilustrar bastante isso que a gente está falando aqui. Né? O título do texto é A Crente Interessada. E ele conta a história, então, da dona Marcela Fonseca. Ele começa a contar a história desde o desencarne dela, quando ela morava ainda, estava ali no processo de desencarne já, né? Então, ela tinha consciência disso e ela que de certa forma acalmava, né, os parentes que já estavam sentidos, já estavam em processo de luto, e ela dizia que a confiança em Deus nunca vai abandonar ela, que a misericórdia divina nunca desatendeu as rogativas dela, então que o mestre divino também vai estar com ela nessa transição dela, né? Então ela consolava os outros, dizendo que com certeza o espírito da mãe dela, que já socorreu ela diversas vezes, né, vai estender para ela os braços generosos depois da passagem dela, né? E que ela estava muito tempo sofrendo naquele leito. Enfim, que representa a morte, se não a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade de novos mundos. Então, essa foi a postura dela na hora do desencarne. E, de fato, logo ela desencarnou, teve o processo de adormeceu, né? Depois despertou no mundo espiritual. E quem foi acolher ela, quem cuidou dela, foi a mãe dela, né? Então a mãe dela chorando, né? Tava exclamando para ela: até que enfim, minha querida filha, né? Que bom que a gente está se reencontrando, saudades do convívio. E ela responde a todas essas manifestações, é um reencontro muito bonito. E ela começa a perceber que a mãe está morando num local muito simples. Né? Ela começa a olhar ao redor e ver que é de uma simplicidade, os trajes, o quarto sem conforto nenhum, e ela começa a olhar, né? Não fostes uma crente sincera no curso das experiências terrestres? E aí a velhinha, mãe dela, já na serenidade de quem já sabe algumas outras coisas, né? Diz que então, que realmente ela foi uma católica muito arraigada aos princípios dela, aos velhos princípios, mas que ela tinha uma preocupação de descansar nos esforços alheios. Então ela não fazia as coisas por si mesma, né? Ela torturava os servidores da casa, a família, era um lar um pouco tirano, ela coloca, né? E quando ela acordou ali, os sofrimentos dela foram grandes. E aí ela pediu a Deus que desse a ela essa oportunidade de ela se reconstruir conscientemente. E aí ela tá ali, com tudo pobre, tudo humilde, tudo sem valor significativo, mas que para ela é o recomeço dela nas santas experiências. Então ela tá muito satisfeita com isso, né? Ela tá. E aí a dona Marcela Fonseca então pede que ela possa conversar com uma autoridade espiritual daquele local que elas estão, né? E depois de um tempo elas conseguem realmente, ela consegue essa condução a essa pessoa. E aí ela fala
pro senhor, né? Que ela, como sabeis, minha crença foi invariável e sincera, tanto na Igreja Católica, no templo evangélico onde ela fez parte, no grupo espírita também. Então ela foi sempre assídua nas manifestações dela de fé. Ela nunca duvidou da devoção dela, né? E aí ela não se conforma com esse abandono que ela sente. E aí ele tenta explicar para ela que ela não tá desamparada, né? Que a mãe dela foi autorizada a buscar ela, que tá com o máximo de carinho possível. E aí ela diz então que até a genitora dela, né, merece reparos especiais. E aí o mentor já conversa com ela que ela tá se sentindo ferida no amor à personalidade dela, terrena, né? E aí ele busca um livro das anotações da vida dela. E aí mostra para ela, né, esse livro. E aí ele fala de um resuminho, né, nessas anotações. Aí coloca que ela participou de 6.700 e poucas missas, e foi a vários cultos protestantes, 2000 e tanto, e participou de tantas reuniões espíritas, né? E aí ele fala o seguinte para ela, e aqui que eu queria chegar, né? No entanto, é curioso notar que o seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus. Ou, olha só que importante, desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora do seu círculo individual. Seu objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações. E aí acabou esquecendo que Deus colocou inúmeras possibilidades, inúmeros tesouros no caminho dela, né? Então, tanto ela né, foi na igreja católica, onde recitava fórmulas, ou cantando hinos na igreja evangélica, né? Ou concentrando-se na meditação, nas reuniões espíritas, né? Ele coloca que somente houve um propósito na sua fé, o pedido, né? Ela sempre pediu muito para ela. Então mudou rotulagens, mudou externamente, mudou por fora, mas nunca transformou o seu íntimo, né? Então, a fé dela nunca conseguiu transformar ela. Foi essa fé da figueira seca que a gente viu agora há pouco, né? São coisas externas, são coisas ocas, são coisas que faltam, carentes de significado de fato para a vida, né? Então, ele conclui, né, que é justo pedir, mas é preciso igualmente saber receber essas dádivas e distribuí-las, né? E aí ela lê esse livro e depois de um tempo volta para ele a conversar com esse mentor e coloca que ela estava se sentindo humilhada assim, porque ela sempre se achou muito sincera na sua crença. E ele diz: sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Olha só, vou repetir isso pra gente. A crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Então, a convicção dela é incontestável, né? Mas a ficha dela, tudo que ela fez, ele coloca que é a dos crentes interessados, né? Então, ajudou ela, né, é, a se renovar a sua fé, né? Depois o mentor ajudou e se encaminhar para realmente perceber isso nela, para ela crescer com esse aprendizado, né? Então foi todo um acompanhamento depois que aconteceu. Mas eu queria destacar isso, né? Que às vezes a gente tem a nossa fé, mas a nossa fé em pedir, em esperar, né? E não em pôr em prática, em viver realmente a fé. Né? Viver com a gente, viver com o outro, é na relação com o outro que a gente consegue se melhorar, se fazer, né? Então, que a fé possa realmente nos sustentar, mas que também ajude a colocar a nossa existência em movimento, né? Não nesse papel de pedinte, né? Esse papel como a gente viu da dona Marcela Fonseca, né? Mas que a fé seja um motor das nossas boas ações, das nossas ações aqui no mundo, né? Que nos ajude na nossa reforma íntima, né? Então, com os outros e com a gente mesmo, né? Para ser proveitosa, a fé precisa sempre ser ativa, né? Não há outra possibilidade. E aí tem uma frase do Evangelho que fala que a fé é inspiração divina, né?
e ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, né? Então a fé é esse motor que a gente precisa pôr, né, a trabalhar na nossa vida. É a base da nossa regeneração, é a base da nossa reforma íntima, né? Então é por aí que a gente deve caminhar, sendo bem atento sempre à nossa fé. E é essa reflexão de hoje, né? E a pergunta que fica, como sempre, é como está a minha fé, né? Que possa ser proveitoso para que a gente faça uma reflexão bem pessoal, bem individual, né? E se coloque aí, né, a serviço de melhorar no que for possível nesse momento, né? Um abraço a todos, até a próxima.